Boa noite, que alegria estarmos aqui na casa do Senhor, agora nesta quarta-feira, Estamos retomando as nossas reuniões regulares, depois de 15 dias de evangelismo dos Calebes. Estamos felizes pelas bênçãos de Deus em nossa igreja. E vamos compartilhar esse momento de início de culto, orando, cantando, e neste momento eu convido você para que curva a sua fronte para a gente fazer uma oração. Boa noite, oremos. Senhor nosso Deus, obrigado, Senhor, por estarmos com vida, estarmos com saúde, estarmos aqui na sua casa podendo te adorar, ainda que todos não podem estar aqui, mas que o Senhor abençoe a cada um aonde estiver. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, nos dá, Senhor, um bom culto agora, na sua companhia, é o que te pedimos por Jesus. Amém. Nós vamos cantar, e você pode acompanhar esse momento de louvor, de adoração, o hino 344. É um hino que trata da nossa caminhada a Canaã celestial, Cada dia nós vivemos uma batalha. Ó cristãos, avante! Vamos seguir com a certeza de que Jesus está preparando um presente para cada um de nós. Três, quatro. Cristãos, avante, sem temor marchar, pela cruz de Cristo, com a dor lutar. Cristo, nosso mestre, que ao batalhão, no calor da guerra, ergue seu pendão. Ó cristãos, avante, marchar, pela cruz de Cristo, com a dor lutar. Ó cristãos, avante, contra Satanás, a Jesus seguindo, príncipe da paz. Nunca o inimigo prevalecerá, com as hostes santas Cristo vencerá. Cristãos, avante, marchar, pela cruz de Cristo, com a dor lutar. Pelo
terão tronos e nações, mas a igreja vence, mesmo em aflições. Vamos, pois, avante, com fervor marchar, rumo para a glória, nosso eterno lar. Ó cristãos, avante, marchar, 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 pela cruz de Cristo, com ardor lutar. Amém, louvado seja Deus, que nós continuemos nessa caminhada com luta, com esperança, com confiança, com fé, que Deus com certeza vai nos recompensar. Nós iremos passar por todas essas tribulações e vivermos com Jesus a eternidade em paz. Nós vamos cantar agora o hino 489, que fala também de alegria, da motivação que nós temos de estarmos aqui, que é simplesmente por Jesus Cristo. Grande alegria inundou meu coração, ao descobrir que Cristo logo vai voltar. Grande alegria explodiu a emoção, porque Cristo fez e faz pra me salvar. Olhando ao redor eu vejo a dor, pessoas sofrendo sem amor, comendo miséria para não morrer, tentando na vida não sofrer. Olhando ao redor eu vejo fé, no mundo que quer mudar até, mas esta mudança nunca vai chegar, senão quando Cristo retornar. Ao descobrir que Cristo logo vai voltar, grande alegria explodiu a emoção, pelo que Cristo fez e faz pra me salvar. Olhando ao redor eu vejo o fim de tudo que tem valor pra mim. Os sonhos da vida todos pelo chão, e o mundo é só desolação. Olhando ao redor eu vejo o céu fechado e coberto por um véu. O brilho do mundo então se apagou, e a vida de Cristo então brilhou. Grande alegria inundou meu coração, ao descobrir que Cristo logo vai voltar. Grande alegria explodiu a emoção, pelo que Cristo fez e faz pra me salvar. Amém, louvado seja Deus, que essa alegria possa preencher, né, o seu coração neste momento. Nós vamos agora aqui, você que está aqui na igreja, você pode ficar em pé e nós vamos cantar o hino Em Tuas Mãos 480. Se você que está em casa, aliás, o número 70, 400 vai ser no final.
hino 70. Porque Ele vive, e porque Ele vive, nós também podemos viver uma vida em abundância. Aquele que descansa também poderá gozar da vida na sua plenitude. Enviou seu Filho amado para sofrer em meu lugar, na cruz morrer, mas vivo agora está, pois ressurgiu e para sempre viverá, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há. Eu sei que minha vida não será mais vã, pois meu futuro em suas mãos agora está. Quão grato é viver com Cristo e desfrutar seu doce amor, esperto estar de sua proteção nos dias calmos ou nas horas de aflição, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há. Eu sei que minha vida não será mais vã, pois meu futuro em suas mãos agora está. E quando enfim chegar a hora de aqui se estar, o meu viver não temerei, pois Cristo vivo está, que eu viverei, pois vida nova me dará, porque Ele vive. Posso ver no amanhã, porque Ele vive, temor não há. Eu sei que minha vida não será mais vã, pois meu futuro em tuas mãos agora está. Boa noite a todos.
Que bom que você está aqui para juntos adorarmos ao Senhor. Gostaria de convidá-los para fazer uma oração ao Senhor. Vamos ficar de joelhos. Senhor nosso Deus, muito obrigado, Senhor, por mais essa noite, onde podemos estar aqui, Senhor, para te adorar, Senhor. Pedimos, Senhor, que o Senhor venha aceitar a nossa adoração, também com perdão, Senhor, pelas nossas falhas, Senhor, que temos cometido, Senhor. Que o Senhor venha usar grandemente o pastor Netinho, Senhor, que está aqui, para que assim possa trazer a palavra de salvação para nós, Senhor. Pedimos uma bênção, Senhor, especial para todas as famílias, Senhor, as que estão aqui e as também que estão em casa te adorando, Senhor. Seja com cada pedido, agradecimento, seja ela na questão física, mental e espiritual, Senhor. Que o Senhor venha resolver cada um segundo a sua vontade, Senhor, para a vida de cada pessoa. Nós pedimos e agradecemos por Jesus. Amém. Boa noite, povo de Deus. Que nosso Senhor seja louvado. Lembrar de mim em uma Bíblia que você nunca mais leu. Lembrar de mim no silêncio em seu quarto em oração. Eu vou te ver envelhecer de coração aqui, bastidor, menino meu, lembrei-me de você. Lembrar de mim. Lembrar de mim quando a cor do pôr do sol encher o céu. Lembrar de mim quando vê a natureza em perfeição. Eu vou te ver envelhecer de coração aqui, bastidor, menino meu, lembrei-me de você. Lembrar de mim. Lembrar de mim quando uma criança brinca e vê você. Lembrar de mim, quero tanto te abraçar, quero tanto te olhar, quero sim te ver sorrir. Eu vou te ver envelhecer de coração aqui, bastidor, menino meu, lembrei-me de você. Vou te ver envelhecer, bastidor, menino meu. De coração aqui, lembrei-me de você.
Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs, como é bom estar na casa do Senhor. Eu tenho certeza que Papai do Céu está feliz com a sua presença e com você também que está acompanhando o culto através do Facebook. Acredito que Deus, Ele sempre teve e terá um plano para cada vida. E nós louvamos ao Senhor porque um dia Jesus entregou a vida por nós. Hoje eu escolhi um verso da Bíblia, mas claro que vou ler vários versos, mas esse verso é o texto-chave da noite, é o texto de João 19, versículo 30. João 19, versículo 30. Se você quiser ligar essa luz aqui, pode. João 19, versículo 30. Ele traz para nós algo muito importante. Obrigado. Ele diz assim, João 19:30. Olhem que texto interessante. Está escrito assim. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre e disse, está consumado, e inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Não sei quantos de vocês já imaginaram que poder tem estas duas palavras, está consumado. Queridos, essa palavra em grego é a palavra tatelesmai. Ela se refere não apenas talvez uma forma de extravasar, não é isso. Aqui é a forma de Jesus dizer, eu concluí a tarefa para a qual eu vim do céu. Interessante que eis aí as duas últimas palavras de Jesus na cruz. Vejam, estas são as mais significativas palavras jamais pronunciadas por nosso Senhor. Por quê? Essas palavras são as últimas palavras de decreto contra o pecado, decreto contra o príncipe deste mundo. Vejam, meus irmãos, elas aqui são, em verdade, um decreto de morte contra Satanás, o instigador e chefe do pecado que permeou o mundo inteiro. Interessante é que quando Jesus disse essas palavras aqui, ele está dizendo claramente que Satanás será esmagado por Deus. Olha o que diz em Romanos 16:30. Romanos 16:30 diz algo muito interessante. Romanos 16:20, melhor dizendo. Ele diz, e o Deus da paz em breve esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. A graça de nosso Senhor Jesus seja conosco, ou seja convosco. Amém. Irmãos, esse decreto de morte contra o inimigo já foi feito quando Jesus morreu lá na cruz. Mas esse decreto ainda não se cumpriu de uma forma total, porque Jesus está no céu, nós ainda estamos aqui neste reino dominado pelo inimigo. E esse inimigo ainda tenta a mim e a vocês, mas ele é um ser derrotado. Sabe, irmãos, ele sabe. O inimigo sabe que tem pouco tempo, como diz Apocalipse 12:12. O inimigo sabe que vive as suas últimas horas no planeta Terra. Vejam, amigos e irmãos, que elas são a graça de Deus, e graças a Deus, uma proclamação do libertador a cada vítima e escravo do pecado. E eu sempre, quando penso em vítima, eu imagino um ser humano que não tem condição de se libertar daquela pessoa que lhe escraviza, daquela pessoa que vive submissa porque é obrigado a viver assim. Mas, por outro lado, nós podemos imaginar que nenhum de nós somos vítimas fatais. Nós somos vítimas, sim, no aspecto de saber que ainda estamos neste mundo sujeitos ao pecado e tudo mais, mas nós não podemos ser vencidos por ninguém. Queridos irmãos, lembre ainda,
que Jesus mesmo proclamou liberdade aos cativos, como diz em Isaías 60, versículo 1. Ele veio trazer liberdade aos cativos do pecado, aos cativos do inimigo. Sim, irmãos. E agora eu quero ler um texto convosco, 1 Pedro 1, 18 e 19, traz para nós uma esperança linda. 1 Pedro 1, o versículo 18 e 19, diz algo fundamental para o nosso estudo nessa noite. E aqui apresenta para nós o preço que eu e você recebemos pela nossa liberdade. 1 Pedro 1, 18 diz o seguinte: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento, que vossos pais vos legaram. Verso 19: mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Amigos e irmãos, nós temos que lembrar que antes de Cristo ter vindo a esse mundo, todos os dias eram oferecidos cordeirinhos em prol dos pecadores. No dia da expiação, que acontecia uma vez por ano, todo pecador tinha que comparecer ali para derramar sangue de um cordeiro, ou que seja de um pombo, ou que seja de um novilho, e assim por diante, de uma ovelha, de um cordeiro. Mas Jesus, ele se ofereceu uma vez por todas. Uma vez por todas. E graças a Deus, a luz brilhou em meio às trevas. Aqui tem um outro texto que eu quero ler com vocês, Mateus 4,16. Esse é um texto lindo, irmãos, porque mostra para nós o que aconteceu quando Jesus Cristo veio a este mundo. Mateus 4,16 diz algo, irmãos, impressionante. Algo que, na verdade, apresenta a razão pela qual Jesus veio. Mateus 4,16 diz o seguinte: o povo que jazia em treva viu grande luz, e aos que viviam na região e sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Amém, meus irmãos? Vocês entenderam por que nós não precisamos mais viver nas trevas? É porque a luz que é Jesus, ela veio exatamente para extinguir as trevas. Sabe, irmãos, irmãs, amigos e amigas, nós precisamos compreender que essa luz de Deus jamais vai se extinguir, jamais vai acabar. Então, se nós tivemos o privilégio de conhecer a luz de Deus, vamos deixar essa luz brilhar, queridos irmãos. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque você e eu estamos nas mãos de Deus. Nós estamos nas mãos desse Salvador tão maravilhoso, esse Salvador tão bendito. Sabe, irmãos, as palavras de Jesus, elas são a carta magna dos crentes, irmãos, a sua liberdade. As palavras de Jesus são a carta magna que pode trazer para nós a liberdade total, a liberdade que nos leva à totalidade do amor de Deus. Sim, irmãos. Vejam bem, nós somos livres do pecado. Nós somos livres. Olha o que diz em Mateus 1, 21, irmãos. Mateus 1, 21 diz o seguinte: ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Jesus veio a este mundo para nos libertar dos nossos pecados. E agora eu quero voltar ao texto de não precisa vocês abrir, mas o texto de João 19, versículo 30, quando ele disse o quê? Está consumado. Sabe, irmãos, essas palavras são maravilhosas. Interessante é que Jesus veio nos livrar do pecado, mas também do poder de Satanás.
Sim, meus irmãos, ele veio nos libertar do poder de Satanás. Quantas e quantas pessoas estão presas? Olha bem um texto, irmãos, aí, de Lucas 10, 18. Eu fico impressionado com esse texto de Lucas 10, 18, irmãos. Porque aqui apresenta para nós um quadro totalmente horripilante, se formos analisar pelo aspecto humano. Lucas 10, 18 diz o seguinte, irmãos. Mas ele lhes disse, eu via a Satanás caindo do céu como um relâmpago. E por que eu estou dizendo isso, irmãos? Porque Satanás era um anjo de Deus. Esse anjo, ele caiu. E ele caiu para tentar o ser humano. Para levar o ser humano ao pecado. Para fazer o ser humano desistir dos caminhos do Senhor. Graças a Deus, irmãos. Que nenhum de nós podemos cair se nós estamos firmes em Jesus. Jesus, irmão, veio também nos libertar do poder da morte e da sepultura. Ele veio, sim, meus irmãos, nos libertar desse poder tirano, desse poder cruel, desse poder que muitas vezes leva o ser humano a viver vegetando. É assim, queridos. Esta palavrinha, tatalesmai, do grego, quer dizer está consumado. Amigos, deixa eu dizer uma coisa a vocês nessa noite. Nós precisamos compreender isso aqui. Porque, irmãos, a vida de Jesus foi uma vida de amorável obediência. Ele se humilhou, ele se esvaziou, ele fez tudo o que pôde para que nós não viéssemos a nos perder. Sim, meus irmãos. Ele fez tudo. E eu quero ler um texto de João, Evangelho de João, capítulo 12. Evangelho de João, capítulo 12. Veja que texto lindo, irmãos. João, capítulo 12. Esse texto de João, ele é interessante, meus irmãos, 12:49, porque ele apresenta para nós um quadro impressionante. João 12, versículo 49. Diz assim, João 12:49. Porque eu não tenho falado por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse me tem prescrito o que dizer e o que anunciar. As palavras de Jesus não são dele. Porque quando Jesus veio a este mundo, ele veio submisso em todos os aspectos. É por isso que nós lemos o texto de Filipenses 2, 8-11, quando diz que Jesus se esvaziou. Jesus, ele tirou tudo que ele tinha, porque ele já era Deus, para poder se tornar homem, para poder nos libertar. Meus irmãos, isso é fantástico, isso é impressionante. A forma como Jesus agiu. Pensando em você, pensando em mim. Ele agiu de uma tal forma, meus irmãos, de uma tal forma, que nós jamais poderemos entender. Lá no céu, nós estudaremos em nome de Jesus Cristo a eternidade sobre o sacrifício de Jesus. E nós não vamos entender tudo. Sabe por quê? Nós apenas vamos aceitar, como nós aceitamos hoje. E ao aceitar o que Jesus fez por nós, nós estamos dizendo que eu e vocês não podemos nada. Nós estamos dizendo que não temos condição de nada. Mas Jesus tem condição de fazer tudo. Irmãos, com essa palavra está consumado. Ele aqui nos mostrou o caminho da obediência. O caminho da obediência, meus irmãos, é muito melhor do que o caminho da desobediência. Olha o que diz, irmão, João 10, 18. João 10, 18, ele diz o seguinte, João 10, 18, ele diz, ninguém atire de mim, pelo contrário, eu espontaneamente dou o que é a vida. Tenho autoridade para a entregar e também para reavê-la. Esse mandato eu recebi do Pai. Agora ele está dizendo, eu dou a minha vida. Ninguém tem condição de tirar a minha vida, mas eu a dou. Eu dou a minha vida. Irmãos, realmente, nenhum ser humano pode tirar a vida de Deus. Mas ele se entregou, se tornando homem, para poder redimir o ser humano como eu e vocês. É interessante que em Mateus 26, o versículo 39, aqui nas últimas horas de Jesus na terra, ele disse algo muito interessante. Mateus
26 e o versículo 39. Olha o que Jesus disse, irmãos. Mateus 26, 39. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. Aqui estão, irmãos, as palavras de angústia. Quando Jesus sentiu a separação do Pai, quando Jesus estava ali totalmente só, ele disse: Pai, se possível, passe de mim este cálice. Mas não seja feita a minha vontade, assim a tua. Aqui, irmãos, é a submissão. Aqui é a humilhação de Jesus para poder nos resgatar. Para poder nos resgatar. Irmãos, a velha dispensação dos tipos chegou ao fim. O tipo tinha se encontrado com o antítipo. Agora, irmãos, o tipo se encontrou com o antítipo. É interessante, meus irmãos, é que quando nós compreendemos isso aqui, nós podemos observar que todas as coisas aconteceram exatamente como deviam acontecer. Em Lucas capítulo 23, versículo 45, estou lendo vários versos, irmãos, para podermos chegar à conclusão do que importa, o que devemos entender sobre estar consumado. Lucas capítulo 23, 45 diz o seguinte: e rasgou-se pelo meio o véu do santuário. Em Mateus 26, diz que rasgou-se de alto a baixo. Rasgou-se de alto a baixo, porque ali se cumpriu a palavra de Deus. Ali, meus irmãos, aconteceu o cumprimento de todas as profecias que diziam que era necessário que Jesus viesse ao mundo. Sim, meus irmãos e minhas irmãs, isto se cumpriu sim. Interessante que Mateus 7, 18, 19 e 8, 13 apresenta claramente o resultado do que aconteceu com Jesus, o seu sacrifício infinito em benefício do ser humano. Ali, irmãos, o sacrifício de animais chegou ao seu fim. O sacrifício de animais, milhares ou milhões de animais foram mortos. Todos apontando para Jesus que ia morrer por nós. Sabe, irmãos, essas palavras de Jesus, está consumado, são palavras tão fortes, que nós não podemos compreendê-las à nossa maneira humana. Nós unicamente aceitamos essa verdade. Amigos, Deus tem feito coisas extraordinárias em benefício do ser humano. Interessante que a lei moral de Deus, ela foi vindicada. A lei moral de Deus foi vindicada, meus irmãos. Ele diz em Mateus 5, versículos 17 ao 19, eu não vim destruir a lei, eu não vim abolir a lei, mas cumprir. Ele disse, em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum e um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Sabe, irmãos, é interessante nós observarmos que Jesus não veio destruir a lei, ele veio cumprir. E ao cumprir, ele estava dizendo, filhos, eu cumpri o que havia de ser cumprido, para que você pudesse ser uma pessoa salva, para que você pudesse ter a salvação em mim. Sim, meus irmãos, tem uma outra coisa que é muito fundamental nós conhecermos, é que o sacrifício todo suficiente pelo pecado, foi feito para sempre. Foi feito para sempre. Nunca mais haveria necessidade de um sacrifício. Abra sua Bíblia em Hebreus 9. Em Hebreus capítulo 9, meus irmãos, olha que coisa interessante. Hebreus capítulo 9, a partir do versículo 25. Hebreus 9, a partir do versículo 25. Olhem que texto interessante. Hebreus 9, 25 em diante. Está escrito algo maravilhoso aqui, a respeito do que Jesus fez. Diz o seguinte, verso 25. Hebreus 9, a partir do versículo 25. Hebreus 9, a partir do verso 25.
nem ainda para se oferecer a si mesmo muitas vezes, como sumo sacerdote, cada ano entra no Santo dos Santos com sangue alheio. Ora, neste caso, seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes, desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprir os tempos, se manifestou uma vez por todas para aniquilar, pelo sacrifício de si mesmo, o pecado. Verso 27. E assim, como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado, aos que aguardam para a salvação. Eu quero me demorar um pouquinho nesse verso, nesses dois últimos versos. Queridos, prestem atenção nisso aqui. Lembrem bem, a Bíblia está dizendo que está ordenado ao homem morrer quantas vezes, irmãos? Uma só vez. E depois disso o juízo. Não existe para o ser humano uma segunda chance após a morte. A única chance que o ser humano tem é agora em vida. Não existe uma segunda chance. Não existe. E uma outra coisa, irmãos, diz claramente no verso 28, assim também Cristo tem se oferecido uma única vez, para sempre, para tirar os pecados de muitos. Eu queria dizer uma coisa a vocês. Jesus morreu para tirar o pecado de muitos. E por que diz não de todos? Porque nem todos querem. Nem todos aceitam. Nem todos querem a salvação. Prezados irmãos, Jesus Cristo aparecerá a segunda vez, sem pecado, aos que o aguardam para a salvação. Jesus nunca pecou, mas, lembre disso, ele se tornou pecado por nós. E é maravilhoso entendermos isso, irmãos. É que o sacrifício de Jesus é um sacrifício todo suficiente pelo pecado, e foi feito para sempre, para que eu e vocês não tivéssemos dúvida nenhuma a respeito do que ele faz. Lembre ainda que a obra da redenção, simbolizada pelos sacrifícios, estava consumada. Estava consumada, meus irmãos, a partir do momento em que ele derramou o seu próprio sangue. É verdade que a Bíblia diz em alguns lugares que o sacrifício dele foi oferecido antes da fundação do mundo. Por quê? Porque Jesus se ofereceu pelo ser humano, se ofereceu para morrer pelo ser humano pecador, antes da fundação do mundo. Melhor, se o ser humano pecasse, antes da fundação do mundo. O momento tinha vindo, quando a consumação do plano redentor podia ser visto. Agora, irmãos, a expectativa, a esperança e expectativa de todos os peregrinos da terra, de todos os tempos, estava baseada num fundamento sólido, que não tem como balançar, que não tem como cair. É um fundamento baseado na palavra de Deus. Os anjos não caídos, contemplam e se sentem totalmente satisfeitos. Irmãos, olha um outro texto em 1 Timóteo 3,16. 1 Timóteo 3,16. Olhem que texto interessante, irmãos. 1 Timóteo 3,16 diz o seguinte, irmãos. Olha o que diz 1 Timóteo 3,16. Evidentemente, grande é o mistério da piedade. Olha bem isso aqui, irmãos. Grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo e recebido aonde, irmãos? Recebido na glória. Aqui está, irmãos, o plano da salvação revelado para homens e anjos. Sim, amigos, o mistério da iniquidade foi exposto de uma forma completa para todos do universo terem uma visão total. Interessante, meus irmãos, é que o mistério da piedade nunca vai ser entendido por seres humanos ímpios e pecadores. Nós podemos aceitar o mistério da piedade, mas compreender não vamos não. Assim como também o mistério da iniquidade.
nunca teremos uma compreensão total do mistério da iniquidade. Não há uma explicação. Agora, irmãos, podem meditar sobre vários escritos da Bíblia. Nós podemos meditar sobre vários escritos do amor de Deus por nós. Sim, podemos meditar. Só que a meditação nossa a respeito de tudo que Jesus fez não é suficiente para podermos compreender a forma pela qual Deus age. Irmãos, essa palavrinha está consumado. Essa palavrinha é uma palavra de um poder tão grande. Sim, irmãos, é um poder tão grande. Aqui é uma forma de dizer: filho, eu garanti a tua salvação. Filha, eu garanti a tua salvação. É assim. Podeis, queridos irmãos, podeis medir o significado dessas palavras? Não. Nós nunca podemos medir totalmente o significado destas palavras. O Filho de Deus tinha um trabalho a fazer. Jesus tinha um trabalho a fazer. Veja em João, Evangelho de João 9, versículo 4. Evangelho de João 9, versículo 4, irmãos. Aqui está expresso o que Jesus veio fazer nesse mundo. João 9, versículo 4. Aqui é expresso para nós aquilo que Jesus Cristo veio fazer por nós. Vejam as palavras de Jesus Cristo. João 9, 4, ele diz o seguinte: é necessário que façamos as obras daquele que me enviou. Enquanto é dia, a noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Irmãos, louvado seja Deus, porque nós estamos de dia. Nós podemos pregar. Hoje, aqui está sendo o dia da salvação. Amigos, para realizar esta obra, Cristo veio, viveu, ensinou e morreu. Foi isso que ele fez. Ele lutou contra o mais determinado inimigo do universo. Ele lutou contra o dragão. Ele lutou contra Satanás, meus irmãos. Ele o tinha encontrado e derrotado para sempre. Ele agora encontrou Satanás aqui na terra. Já é claro que ele se tornou inimigo lá no céu. Mas quando ele veio à terra, foi exatamente, meus irmãos, para derrotar esse inimigo. Ele viveu entre os homens e partilhou com os homens a experiência da vida. Ele orava e trabalhava muito, curava os enfermos e ressuscitava os mortos. Ele abria os olhos aos cegos. Ele fazia tudo o que podia para poder trazer liberdade e alegria para as pessoas. Sim, irmãos, ele viveu uma vida sem pecado. Ele viveu uma vida sem pecado. E agora o que devemos fazer? Entregar nas suas mãos a nossa vida e dizer: Senhor, eu quero me colocar em tuas mãos. Senhor, eu quero te servir. Senhor, me dê força para eu poder lutar, para eu poder vencer. E a conclusão, irmão, da mensagem dessa noite, a conclusão que podemos chegar é que nós jamais podemos abandonar ao Senhor. O que a vida, irmãos, imaculada de Jesus significa para todos quanto ouvem essa mensagem, para todos quantos estão escutando essa mensagem de salvação, está consumado. Queridos, a linguagem humana e mortal nem mesmo pode principiar a contar o significado das últimas palavras de Cristo na cruz. Mas uma coisa nós sabemos, tudo o que da parte de Deus se relaciona com a nossa salvação tem sido contemplada. Quando nós poderemos dizer como Jesus está consumado? Então vamos ler o último verso dessa noite. 2 Timóteo 4. 2 Timóteo capítulo 4. Amigos, aí nós podemos entender quando nós podemos dizer essas palavras que Jesus disse. 2 Timóteo capítulo 4. Nós vamos ler o versículo 6 a 8. E aí nós podemos entender um pouquinho quando que nós podemos dizer essas palavras: está consumado. 2 Timóteo 4, 6 a 8 diz o seguinte. Olha o que diz aí, irmão. 2 Timóteo 4, 6 a 8. Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Verso 7. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Verso 8. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia,
e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Queridos irmãos, que palavras bonitas essas. Agora Paulo está nas últimas horas, e ele disse, quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação. O sacrifício de libação era um sacrifício onde se derramava algo. Onde se derramava para expor diante de Deus aquilo que era oferecido. E Paulo, poucos dias depois que ele disse essas palavras, ele teve o seu pescoço cortado. Ele morreu. E ele disse essas palavras, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Agora a pergunta é essa, quando que nós poderemos dizer essas palavras? Será, irmãos, que podemos dizer, como Jesus disse, em tuas mãos entrego o meu espírito, está consumado? Será que podemos, irmãos, dizer isso? Quando Paulo disse, já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vida, a vocês e a mim. Todos nós temos a garantia de que essa coroa não foi só para Paulo, mas para todos nós. Eu pergunto a você nessa noite, você está disposto a dizer para Jesus, Senhor, eu entrego em tuas mãos o que tenho e sou. Senhor, eu quero me colocar como o apóstolo Paulo se colocou. Se você realmente está disposto a fazer isso, se coloque nas mãos de Deus hoje, porque Ele vai nos receber e vai nos garantir a salvação. Que Deus te abençoe, que Deus te ajude e me ajude a viver continuamente nos braços de Jesus. Este é o meu desejo e a minha oração, e que possamos sair daqui felizes, porque Jesus garantiu a nossa salvação. Amém. Nós vamos cantar agora, para concluir o culto dessa noite, o cântico 480, Em Tuas Mãos. Vamos assim encerrar com alegria o culto dessa noite. Hino 480. Em tuas mãos, em tuas mãos, quero, ó Deus, me colocar em tuas mãos. Vem mostrar-me, ó Senhor, teu carinho e teu amor, meus temores vou depor em tuas mãos, em tuas mãos, em tuas mãos. Quero, ó Deus, me colocar em tuas mãos. Esta é minha oração, ter a vida em tuas mãos. Toma, pois, meu coração em tuas mãos. Em tuas mãos. Este deve ser o nosso objetivo, ter a nossa vida nas mãos de Jesus, hoje e enquanto vivermos. Nós vamos orar ao nosso Deus, pedindo que Jesus Cristo nos aceite como somos.
para vivermos como Ele quer. Somente assim nós venceremos, porque Cristo venceu por nós. Oremos ao Senhor. Senhor Deus, nosso bom Pai, quando o Senhor pronunciou estas palavras, está consumado, ali o Senhor garantiu a nossa salvação. Ali o Senhor selou o destino do inimigo, porque o inimigo não tem poder sobre a vida da pessoa que se entrega em tuas mãos. Pai querido, nos torne pessoas como o Senhor quer, nos fortalecendo, nos abençoando, nos ajudando, Senhor, a nunca cedermos às pressões do inimigo, mas que tenhamos fé e tenhamos a vitória para podermos brilhar por Jesus. Nós desejamos, Senhor, viver contigo sempre e desejosos de conduzir mais e mais pessoas ao teu redil para a salvação eterna. Abençoa, bom Deus, cada pessoa que está aqui presente e as demais pessoas que estão em casa, mas participar deste culto também. Nos dê a tua bênção, nos dê uma boa noite, um restante de semana feliz de vitórias, pois pedimos estas bênçãos. E desde já, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Senhor, em mim habitar, pois quero ser templo teu. Quando eu sair desse lugar, que Jesus permaneça em mim, permaneça em mim, permaneça. Ser templo teu. Quando eu sair deste lugar, que Jesus permaneça.